Hoje a gente está aqui para contar uma novidade muito legal para vocês, que é o nascimento do Dinastia Agro. Bom, acho que muito legal, né, da gente fazer esse papo aqui, e eu acho que o nascimento até da Dinastia Agro é algo que eu queria faz muito tempo, porque eu e meu pai a gente já vem conversando sobre isso faz bastante tempo também. Então, desde que eu entrei na faculdade, na verdade, eu fui fazer administração de empresas, porque eu queria ter uma empresa de moda, não queria ser estilista, eu queria ter empresa de moda. A minha mãe tem moda infantil, a minha avó de adulto, e eu queria ter uma moda teens. Só que assim, no final do dia, qualquer negócio, ele precisa de gestão. E eu sempre vi isso muito no meu pai. Então, como ele fazia gestão, na época, quando eu era criança, era sítio, depois fazenda, foi crescendo, etc. E até olhando para uma mudança de mercado, né, pai? Que eu acho que, assim, do leite para plantação, como que é a tendência do mercado, e etc. E eu sempre batia muito nessa tecla, até no próprio Shark. Pô, eu queria investir no agro, mas eu não conseguia encontrar coisas que faziam sentido também. Porque também era uma coisa que eu escutei muito com meu pai, de que a galera colocava um monte de tecnologia, um monte de ferramenta, blá, blá, mas a gestão das fazendas, elas não são bem feitas, se você for ver. Porque a fazenda, ela nada mais é do que uma empresa. Negócio. Então, ou seja, como que você deixa aquilo mais lucrativo, como que você coloca... por exemplo, uma coisa que me chamou muita atenção quando meu pai comentou comigo, que ele colocava bônus pra galera que trabalhava com ele, que ele colocava a galera pra entender que, pô, você tá aqui, mas você é parte disso daqui. Então, ou seja, você não tá para executar uma tarefa. E isso é o que a gente aprende como negócio. Então, ali no Shark, até quando vocês foram, foi muito legal que naquela temporada eu tinha feito uma sugestão parecida com uma outra empresa, que ela não entendeu direito aonde que eu queria chegar, o que a gente ia fazer, e daí vieram vocês e vocês entenderam o que eu queria proporcionar. Então, acho que primeiro de tudo é entender, e daí vem um pouco de know-how do mercado financeiro, setor, segmento, é selecionar o que é oportunidade. Perfeito. Então, ou seja, quando a gente fala de agro, não dá para ignorar o agro no Brasil. Por quê? Porque é uma característica natural que a gente tem. É igual você pegar uma pessoa que tem uma habilidade natural da comunicação, por exemplo, e você colocar ela para ficar na frente do computador o dia inteiro fazendo análise de planilha. Você não está executando uma boa habilidade que ela tem. A mesma coisa em relação ao agro no Brasil. A gente tem É uma vocação. É uma vocação. A gente tem território, a gente tem clima, a gente tem know-how. Então, ou seja, a gente tem tudo para fazer com que aquilo seja altamente lucrativo. E daí, quando a gente coloca aquilo de escanteio, e daí a gente tenta ser bom, por exemplo, em tecnologia, que dá muito mais trabalho e que não é uma característica natural do nosso povo. por exemplo, você pega... Dá para competir com um chinês fazendo matemática? Tipo, programação, indiano, etc. matemática. Indiano. Então, ou seja, são coisas que você vê na escola, eles treinando aquilo. A matemática no Brasil, infelizmente, não é algo tão... Não é nosso forte. Não é. Recorrente. Assim, e daí eu tenho privilégio, né? Que meu pai e o meu avô tinham muito isso. Tanto que eu tenho o livro Caixa do meu avô no meu escritório que meu pai me deu. Que legal. Escrito lá, comprei um porco, vendi uma legal. vaca, não sei o que. Ele anotava tudo. Mas isso não é o normal. Então, ou seja, não é uma habilidade nossa natural. Se não é uma habilidade natural, a gente vai se exercitar muito e gastar muita energia para conseguir executar. Quando a gente fala do agro, a gente está falando do setor de um segmento que já deu certo. Como a gente pode potencializar ele? Eu acho que o papel de alguém que está na gestão, ou até de um investidor, tem que ser qual é uma oportunidade que precisa e pode ser escalada. Acho que começa por aí. E tem algumas outras. Então, assim, a gente é muito criativo, a gente tem o turismo muito forte, a gente é um país de um clima muito bom, a gente tem a questão da moda também no Brasil, muito bom gosto, muita força em relação, muita criatividade. Então, tem características brasileiras que a gente precisa aprender a explorar de uma forma mais inteligente. Então, ao meu ver, como investidora, no caso do agro, é entender uma oportunidade que tem. Eu vejo que ainda tem muitos gaps. Então, fiquei muito feliz que, provocada pelo meu pai, e assim, conversando com ele, a gente entendeu que tem coisas simples que no mundo dos negócios estão acontecendo que ainda no mundo do agro não. Como até a gestão das fazendas, né, pai? Com toda certeza. Eu acho que você falou de gap, e eu acho que hoje no agro é um grande calcanhar de Aquiles,
o gap do aprendizado como um todo, principalmente, que nem você falou, tecnologia você tem tecnologia de semente, de um monte de coisa, mas a gente saiu de um produtor rural para um empresário rural sem esse conhecimento, porque hoje você tem um mercado futuro, porque hoje você tem um mercado cambial, você tem um mercado de taxa de juros, que hoje eles fazem uma parte pesada dentro do agro, e é esse desconhecimento, não é simplesmente jogar semente na terra da melhor forma possível, torcer para chover, torcer para São Pedro correr tudo bem, que você vai ter o resultado final. Então você precisa realmente fazer uma gestão de início até o fim, tratar isso como empresa realmente, como ela deve ser feita. E lógico que é uma empresa com maior dificuldade, que é uma empresa a céu aberto, com maiores riscos. E esses riscos eles têm que ser calculados. E, simplesmente não dá para desconsiderar isso. Então, eu acho que o agro no Brasil, que nem você falou, colocou muito bem, é uma vocação. Já um ministro lá atrás, há 30 anos atrás, escreveu um artigo falando disso. Pô, por que nós vamos ficar competindo com manufaturados com a China? A China precisa de comida. Naquela época a China tinha 800 milhões de habitantes, hoje tem 1,6 bi. E lá atrás ele falou isso. E nesses 30 anos, a gente não se mexeu para se posicionar realmente nessa potência para fornecer esse tipo de alimento. Hoje a gente ainda senta na parte de negociação, olhando de baixo para cima. Puxa vida, quando que você vai comprar de mim? Você não vai parar de comprar de mim? Olha o que aconteceu com a gripe aviária aí. Puxa vida, eles vão parar de comprar, aí vai acontecer, vai quebrar, não sei o quê. Não, eu acho que tem que sentar, a gente tem que ter a nossa dimensão, por isso que a gente precisa se estruturar no agro, passar por todo esse aprendizado, para que a gente possa sentar nessa mesa de negociação e não esperar com que ele deixe de comprar da gente e causar essa preocupação para ele. Será que o Brasil vai continuar vendendo frango para mim amanhã? Será que eu vou ter comida realmente? Então, nós temos que ter o protagonismo disso daí. E para isso nós precisamos ter esse conhecimento, passar por toda essa transformação que é do homem do campo para o empresário rural. Aí realmente a gente começa a tomar a nossa forma, utilizar a nossa vocação, utilizar os nossos recursos naturais, utilizar a força trabalhadora desse povo incansável para realmente colocar a gente onde a gente deve. Não melhor do que ninguém, mas pelo menos de conversa de igual para igual, com qualquer importador que queira comprar os nossos produtos no mundo, que ele é de primeira qualidade, que ele é algo que eles vão realmente sempre gostar. Perfeito. Pegando o gancho aqui até da fala, tua especialidade é mercado financeiro, né? Você fez aí construiu todo o teu patrimônio em cima disso. O que o agro pode aprender com o mercado financeiro? Né? Algumas na resposta já teve alguns spoilers, mas o que o agro pode aprender com o mercado financeiro? E o que talvez o mercado financeiro pode aprender com o agro, na tua opinião? Boa pergunta. Eu acho que tem 2 pontos aqui que para mim são essenciais que o agro ele aprende. Na verdade, qualquer negócio pode aprender com o mercado financeiro. Uhum. O primeiro deles é a análise de dados. Eu acho que a gente perde muito tempo no achismo, né, não, eu sempre fiz desse jeito, etc. Então, eu acho que assim, analisar mais a fundo os dados faz com que você seja mais produtivo. Uhum. Então, quando a gente fala de uma fazenda, e hoje a gente tem recursos para isso, a gente consegue analisar uma produtividade, o que faz sentido, o que não faz sentido, e como que você pode aproveitar mais o ecossistema. Uma das coisas que me chamou muita atenção quando meu pai estava me explicando é como ele tem uma produção que geralmente as pessoas não têm. Você não tem um gado e você não tem uma plantação no mesmo ambiente e ela de uma forma equilibrada e como que ela se conecta, como que você pensa no bônus, etc. Então, ou seja, é como que você olha para os números de fato. Porque contra números não há argumentos. Então, ou seja, aquilo está dando certo ou não está dando certo? Aquilo é uma margem que faz sentido ou não? Então, beleza, se o trigo não faz sentido ou não tem uma margem, ele não deveria estar como uma prioridade. E prioridade é o que dá lucro também. Porque eu acho que é a ótica do avião, né? Coloque primeiro a máscara em você. Então, muita gente tem um propósito, ela tem uma essência, mas ela não cuida do caixa. E daí, obviamente, aquilo não para de pé. Então, começa por aí. E segundo, é de você entender quais são as oportunidades de ganhar além do seu negócio. E daí o mercado financeiro, e é uma das coisas que me chama muita atenção, desde que eu entrei no mercado financeiro, o meu pai opera futuros. Então, ou seja, qual é o preço da soja? Qual é o preço do milho? Se eu tenho uma expectativa que aquilo vai valorizar por N fatores, porque você tem acesso à informação e a informação é tudo.
Quando você fala de mercado financeiro, a informação é tudo. Então, ou seja, qual é a tendência? É a tendência do dólar valorizar ou desvalorizar? É oferta e demanda. No caso do agro, isso é essencial. Então, isso que determina o preço, assim como em qualquer negócio, mas no agro mais ainda, porque essa oscilação ela é mais nítida do que é numa roupa, por exemplo, ou vai ser num produto, uma água. Então, no caso ali, você tem uma análise de, tipo, não teve, sei lá, chuva suficiente. Então, nem todas as fazendas, a maioria não está preparada para suprir essa falta. Então, ou seja, você vai ter uma quebra. Se você tem uma quebra, obviamente, você tem um aumento do preço, porque você vai ter uma queda da produção. Então, ou seja, a oferta e demanda é o que o mercado ensina. Então, quando as pessoas elas têm uma vontade de comprar, mas não tem o produto, obviamente o preço sobe. Então, isso é algo que as pessoas ainda não estão usando de uma forma tão eficiente. Então, acho que são duas coisas bem importantes que o mercado ensina para o agro. Agora, na contramão, o que o agro pode ensinar para o mercado, eu acho que o primeiro de todos eles é de você identificar quais são as oportunidades reais. Por quê? A gente tem uma chance de fazer um rebrand brasileiro gigantesco. Eu venho batendo muito nessa tecla. A gente não usa isso com maestria. O Brasil ainda é visto como o país da festa, o país do carnaval. Do futebol. Do futebol não anda tão bem assim. Mas assim, agora com a Supercopa, assim. Mas a gente está tentando mostrar uma imagem ainda do Brasil que o agro poderia já ter ajudado há muito tempo. Com certeza. Então eu acho que o agro ele tem uma força de mostrar a essência brasileira na raiz. E olha, a gente está falando de uma tendência, o mundo todo está falando sobre saúde. Nunca se falou tanto sobre saúde. Foi até engraçado, e a gente vai gravar daqui a pouquinho, o mingau de alho do meu pai. Aí por quê? Tipo, no interior a gente aprende a se alimentar bem. Sim. Esse negócio, suco orgânico, veio uma empresa aqui de suco orgânico que está crescendo. Falei, gente, mas isso é uma coisa que a gente faz há muito tempo. O mingau de alho, a brincadeira é essa, porque você fica meio gripado, não sei o quê, o mingau de alho ressuscita qualquer pessoa. Então, ou seja, são coisas que o interior tem, que é o quê? A essência, o orgânico, é a comida de verdade. As pessoas estão resgatando a comida de verdade. A gente teve várias fases. A gente teve uma fase do industrializado, que eu acho que todo mundo entendeu que não funciona. É lobby, né? É lobby de venda, de mercado, a necessidade de vender um produto, você pegou um lobby da comida industrializada, do prático, de que essas empresas queriam. Que agora, é fácil de vender. E aí a galera começou a ver que aquilo, peraí, aquele suquinho lá cheio de açúcar, não é tão saudável não é tão assim. saudável para o meu filho. Então, eu acho que a gente está numa tendência. E essa tendência, eu acredito que ela não vai voltar para o normal da industrialização. Então, ou seja, o agro, ele resgata duas essências que eu acho que as pessoas aprenderam com a pandemia. A primeira delas é comer de uma forma mais saudável, porque elas entenderam que o bem mais precioso que elas têm é o corpo e a mente delas. E quando a gente fala de cuidar bem do corpo, a gente não tem como não falar de alimentação. Quando a gente não fala de alimentação, a gente está falando de agro. E daí a gente está falando de bem-estar. Nunca também valorizou tanto o metro quadrado no interior. As pessoas entenderam que viver bem é importante. Fato. Então, ou seja, o agro mostra isso. As pessoas assim, antes, o cara tinha uma fazenda pelo status até. Hoje ele entendeu que é qualidade de vida. Você pega a maioria das pessoas que moram nas grandes cidades, elas querem voltar. Elas querem... Qual é o sonho delas? Não precisar morar. Tipo, sexta-feira, em São Paulo, virou home office. Você tem trânsito de quinta-feira. Porque as pessoas, elas entenderam que elas precisam ter uma vida mais saudável. Então, o agro, ele tem ensinamentos além dos negócios. Eu acho que ele tem um ensinamento de tendência, que é sobre saúde, sobre bem-estar e principalmente sobre mentalidade. Que o mundo todo está buscando isso. E daí, eu acho que a gente, de novo... O Brasil, ele precisa encarar isso, que ele é uma potência mundial. Por quê? Porque ele é literalmente bonito por natureza e abençoado por Deus. Porque olha só, você pega lugares que são frios pra caramba. Não tem como ficar animado com frio demais, com um tempo nublado. Quantidade de brasileiros que eu conheço que foram morar em Londres e ficaram frustrados. Imagina o cara sair lá de Porto Feliz, que tem um céu azul, limpo, um pôr do sol maravilhoso, e vai morar em Londres. Aí ele vê um tempo nublado o tempo todo. Não tem como.
ele fica animado o tempo todo. Então a energia das pessoas também está relacionada a isso. Sim. E daí você pega uma pessoa que pisa na grama, uma pessoa que tem contato com o pomar, uma pessoa que vai no campo, ela consegue ter outra energia. Então acho que o agro ele tem muito a ensinar sobre isso. Porque o mercado financeiro ele ficou muito bitolado. Ele ficou muito nessa onda de o capitalismo a qualquer custo, grana a qualquer custo, lucro a qualquer custo. E daí tem 2 livros que eu amo e eu vou deixar aqui como sugestão. Comece pelo porquê. Por que você faz o que você faz? Simon Sinek. E o mesmo do Simon, que tem tudo a ver com o campo, é Jogo Infinito. Empresas que pensam em lucro a qualquer custo não se perpetuam. Se você for ver o agro, é o processo mais demorado que existe num negócio. Porque você tem que plantar, você tem que cuidar, você depende de um monte de Fatores variáveis externos, que não estão no e seu daí controle. você vai colher. Então, o mundo dos negócios hoje, a Faria Lima, ou seja, todo mundo do mercado, é muito dinâmico. E esse dinamismo que as redes sociais trouxeram e que o mercado trouxe, ele é perigoso. Porque ele está deixando a galera ansiosa, frustrada e deprimida. E isso tudo é passageiro. A gente não pode esquecer dos desenhos lá da Idade da Pedra, que o cara coloca lá é ele caçando, pensando em comida. E a gente está pensando em comida hoje, nós estamos discutindo comida hoje. Será que daqui a 20, 30, 50 anos nós vamos estar discutindo Faria Lima, mercado financeiro? Comida com certeza. Nós estamos falando de milhões de anos, e milhões de anos nós estamos pensando em comida. Então vai ser comida. Boa. Bom raciocínio. Bom ponto. Pegar um gancho do que você falou, você sempre fala isso, inclusive, quando a gente está junto, do rebranding do Brasil, né? Que você está indo para fora e tentando levar uma imagem melhor, que as pessoas enxerguem o Brasil do jeito que a gente merece ser enxergado, como um país, como potência. Pegando esse gancho, e a pergunta é para os dois, porque a gente já conversou um pouco, eu também sei que talvez nasce até ali um pouquinho dessa visão. Como é que a gente faz o rebranding do agro? A gente tem um agro forte, pujante, que, né, já conversamos aqui um pouco sobre isso, mas ainda tem, às vezes, uma interpretação não tão positiva. E aí, qual que é o nosso papel de levar essa comunicação da forma certa para o menos de 1% do território nacional que é urbano, relembrar das nossas origens enquanto um país rural e essa potência de produção que a gente é? O que você acha, na sua opinião, que a gente pode fazer? Bom, eu vou jogar a bola pro meu pai em relação a isso e eu só vou fazer um parênteses aqui, que comunicação é você saber passar uma mensagem. E o comunicador é quem? Todo mundo. Eu sou uma educadora, você, meu pai, todos os lugares você educa e você influencia. Influenciar não é sobre o número de seguidores ou visualizações que você tem. Então eu vou dar um exemplo aqui, né? Tipo, obviamente, por causa do Shark, etc., tem uma exposição muito grande e acabo tendo muitos seguidores. E o meu pai criou a rede social dele, né? E ele posta o que ele pensa. E um vídeo dele, que a gente postou, tem milhões, tem mais quase 6 milhões de visualizações. Então, ou seja, é uma mensagem que as pessoas precisam receber. Só que a gente educa dentro de casa, a gente educa dentro da escola, a gente educa dentro da empresa. Então, passar a mensagem é uma obrigação de todos nós. Boa. Então, primeiro de tudo, não é uma obrigação do agro. Acho que muitas vezes as pessoas falam assim, eu não sou do agro, por que eu vou falar do agro? Uai, mas se você entende que o agro é importante, você deveria falar sobre o agro com o seu filho. Então, quando eu vi vocês, por exemplo, no Shark, com o Ceasa Digital, eu entendi que eu poderia resgatar uma coisa que eu queria muito fazer sempre, que era a questão da horta. Eu tive horta dentro de casa, a minha avó tinha uma horta, e daí eu sempre me inspirei nisso. Então, quando eu e meu irmão, a gente tinha 8 anos de idade, a gente fez uma horta em casa e a gente vendia pra rua. Que legal. E é legal, né? Porque quando você tem 8 anos de idade, se você fala que o alface custa 50 centavos, te dão 5 reais. Então é maravilhoso. Você acha até que empreender é fácil. Você até acha que ganhar dinheiro é fácil. Mas você cria uma coisa que é uma conexão com a terra, que é uma conexão com entender que tem que esperar. Sim. Você não vai plantar uma sementinha, o alface Essa é vai uma estar das pronto amanhã. lições, Que quando a gente plantou o primeiro alface, ele não cresceu. Mas Aí deu tinha que colocar produção lá, esterco. São José de nada? Deu. Não, colocamos esterco e daí deu certo, porque... A primeira não deu muito, a segunda não O deu. alface era murchinho, mas todo mundo comprava porque a gente era bonitinho. E daí entra um outro aspecto, que é resgatar isso. Porque hoje, por exemplo, até quando você fala de alimentação, a criançada não come direito porque não entende e não teve esse contato. Teve uma polêmica, tipo, teve uma época que
que começaram a falar que a criançada na Europa achava que a vaca era roxa por causa do chocolate Milka. Então, ou seja, você não tem contato com isso. Então, eu acho que todos nós temos um papel essencial de levar uma mensagem sobre o agro, de da onde vem, por que é importante, o que você está comendo e como que o orgânico é melhor, é mais saudável do que outras coisas industrializadas. Isso começa dentro de casa. Então, é o papel dos pais. E isso, daí, assim, eu tenho esse privilégio, né? Que meu pai tem pomar na casa dele até hoje. Então, ou seja, você ter a fruta do pé. Você fala assim, eu vou tomar um suco de laranja que peguei aqui e fiz na hora. Então, ou seja, esses tipos de contatos são educativos. E a gente tem um papel de levar esse tipo de mensagem para o mundo. Porque o mundo está ficando cada vez mais industrializado, mais rápido e mais focado em resultado a qualquer custo. E a gente está falando do contrário aqui. A gente está falando de uma qualidade de vida, de ganhar dinheiro sim, mas de usar uma habilidade natural que a gente tem. E daí eu acho que isso que meu pai vem falando com os fazendeiros, daí, assim, até provoco você, Papi, a responder aqui, porque, assim, se você for ver, também o agro, ele vem de uma tradição. Ele tem um conceito. Sim. Tipo, você pega... Muitas vezes é difícil você pegar um fazendeiro que gosta de falar ou de trocar ideia, etc. Então, em geral, ele tá já ali travado naquilo que ele acredita. Então, existe uma tradição meio bloqueada. Existe um preconceito da Faria Lima com o agro, existe do agro com a Faria Lima. Então, também o cara do agro também não quer conversar com um cara de terno e gravata. Ele já olha torto aquilo. Mas se eles se conversassem, olha a quantidade de oportunidades que existem, né? Então, como que você vê isso? Então, veja bem, quando você principalmente falou a respeito do agro, o que a gente pode fazer para mudar um pouquinho a conscientização das coisas que acontecem. Em primeiro lugar, a gente precisa despolitizar o agro. O agro não pode ser parte de um partido político de um lado. O agro é uma indústria de produção de alimento. E em cima dessa rotulação, já se colocou que o agro é produtor de veneno, disso, daquilo, toda aquela coisa sem nexo, que inclusive é o seguinte, não faz o menor sentido que pessoas que falam desse jeito vai no mercado e aí se ele vai escolher um tomate, se o tomate tiver uma manchinha, ele não quer comer aquele tomate. Mas, peraí, tem veneno. Como é que você vai produzir sem você colocar as coisas que precisam ser colocadas? Ninguém coloca produto demasiadamente mais, bem porque é caro, até coloca menos possível, só que é o seguinte, se criou uma rotulação muito ruim, porque, na minha opinião, quando se fala em agro hoje, se colocou assim como se fosse algo de um lado que ele acabou sendo rotulado como um lado de um partido daquela maneira, e o outro, que não entende aquilo, simplesmente coloca toda essa situação, mas ele precisa daquilo para comer. Então, a primeira coisa que precisa fazer é despolitizar o segmento. Entender que isso aqui é produção de alimento, entender que isso aqui é o motorzinho do país que vai proporcionar ganhos para todo mundo, que é capaz de distribuir renda para o país como um todo. Porque quando você olha assim, o seu agro vai bem, o cara que conserta pneu ele vai bem, o cara que tem uma farmácia vai bem, o cara que tem uma padaria vai bem, o cara que vai trabalhar numa padaria, que é o padeiro, vai bem, que vai ter emprego. E a gente tem que entender isso, não é porque eu sou desse segmento que eu estou falando isso. Mas se o agro cresce, se o agro ele prospera, ele exporta, é dólar que vem, é dólar, preço de dólar que cai, é inflação que cai. O contexto é bom para todo mundo. Inclusive, o governo consegue arrecadar mais dinheiro, pode dar mais benefício para a Bolsa Família, pode dar melhor condições para a escola, e é por aí, porque é o nosso motorzinho. Então, nós precisamos virar essa chave e entender que esse é o nosso carro-chefe, que não vai ser bom para um setor, para um produtor rural, e sim para o país. E em cima disso, criar as condições que eu falei, desenvolver empresas com tecnologia, que hoje a gente importa tudo, né? Tecnologia de máquina, de um monte de coisa, e fazer um trabalho em cima disso. Aí sim nós vamos ter um país com o know-how que a gente precisa. Como você falou de vocação, Carol, você pega a vocação de um país que nem os Estados Unidos, que ele investe
pesado em cima de tecnologia, isso é bom para quem? Para todo mundo. O cara talvez ele não tenha conhecimento nenhum de tecnologia, mas como ele vive nos Estados Unidos, ele vai ter uma vida saudável, uma vida segura, com segurança, com todas as coisas que aquela riqueza traz, e ela vai ser distribuída. Então, o agro, ele é essencial para o Brasil, ele é a nossa vocação, ele é aquela ferramenta que a gente pode fazer, distribuir renda e gerar renda para todo mundo. E isso para a parte de turismo, para todos os segmentos, não tenha dúvida disso. Então, 2 palavrinhas, despolitizar e profissionalizar o agro. Acho que essa que é a nossa mensagem, com certeza. né? Matou a pau. Boa. Agora só tem que tomar cuidado para não profissionalizar do jeito errado. Tem que fazer direito. Não, porque profissionalizar, às vezes a galera acha que é criar burocracia. Aham. Profissionalizar é trazer dados, Conhecimento para que as pessoas possam executar essas tarefas e elas possam aproveitar o melhor. Eu bato isso muito na tecla. Às vezes as pessoas acham que profissionalizar é criar um monte de cargo, departamento. E eu vou contar um parênteses aqui que vale a pena. Recente, né, em uma das nossas empresas, uma pessoa foi contratar e daí colocou lá um termo super chique do cargo da pessoa. Aí eu falei, gente, eu vou ter que te falar uma coisa. Ele falou, o quê? Então tá lagado com meu pai de domingo. Como que eu vou explicar esse cargo que você criou? A minha vida inteira eu tô tentando traduzir, eu tô tentando simplificar e você tá tentando complicar. Então profissionalizar não é isso. Profissionalizar é levar a sério as informações, os números. E isso, gente, até um caderninho faz. É isso. Mas se você pega e começa a inflar um negócio, coloca um monte de profissional, não sei o quê, você cria uma Aumenta burocracia. o custo. Não, e cria uma burocracia que daqui a pouco você tá... Imagina uma Já fazenda, tá indo... Passa no RH. Pô, mas não dá, né? Não dá, né? Então, eu acho que a gente trazer... Eu acho que a simplicidade do agro para o mundo dos negócios. Isso seria uma essência que eu adoraria ver acontecendo nas empresas. Eu espero, sinceramente, que a gente oficialize a talagada de domingo. E vou mais longe, que eu acho que com toda essa conscientização, os grupos financeiros vão enxergar no agro a possibilidade de ganhar dinheiro, de investir em cima disso, e a gente vai ter uma divisão para todo mundo prosperar. Vou dar um spoiler, hein? Teve banco grande vindo aqui na Dinastia e a prioridade é investir no agro. É isso. Por quê? Porque, de novo, entendeu aonde está a vocação. É isso, perfeito. Então, ou seja, o simples sempre vence. Boa. Carol, para encerrar aqui, eu gosto muito de uma frase que você tem dito, e eu acho que a gente vai herdar ela para o Dinastia Agro, que é o propósito da dinastia, que é existir além da sua existência, né? Acho que é muito legal. Queria que você falasse um pouco disso, da dinastia em si, do propósito que te moveu a ter a dinastia, e aí o filhinho da dinastia, que é o Dinastia Agro, né? A herança desse propósito e o que é nosso objetivo em deixar legado mesmo, né? Além da questão do negócio em si. Bom, eu acho que começa dizendo que dinastia significa legado, e eu fico muito feliz de dizer isso, porque eu acho que a maior parte dos empresários, dos investidores, teriam colocado uma placa aqui, Pfeiffer, lá na frente. E seria lindo, porque é um sobrenome que eu tenho muito orgulho, é muito forte, mas não é sobre isso, não é sobre a nossa essência, mas é sobre um tema que ele precisa ser enaltecido. Então, qual? Quando a gente fala de dinastia, a gente está falando de negócios. Quando a gente está falando de dinastia agro, a gente está falando justamente do agro. A gente está falando de como o agro é importante para o nosso país. E o agro é, sim, a fazenda do meu pai, mas também a fazenda do João, do Pedro, da Betânia. Ou seja, tem várias histórias. E assim, eu vou até provar. Não só a fazenda, como pequenas propriedadezinhas lá. Exato, que é uma coisa que me chamou a atenção do Ceasa, que foi, do Ceasa Digital, que foi essa conexão com o produtor pequeno. Então, ou seja, e inclusive porque esse produtor pequeno, todo mundo começa pequeno, né? E assim, um exemplo disso é meu próprio pai, porque quando eu nasci, e eu conto essa história, meus pais casaram muito cedo. Minha mãe tinha 17, meu pai tinha 20 anos. Então eles tinham um sítio. Hoje eles têm uma fazenda, têm uma produção e etc. Mas, ou seja, e eu vi eles batalhando, crescendo e etc. Então, assim, eu tive o privilégio de aprender empreendedorismo na prática e também entender como que era importante a gestão do tempo dentro de casa. Porque também era uma coisa que até hoje funciona, viu, gente? Eles me obrigam, assim, ó, falam, quase briga. Não, final de semana é em casa. E a gente tinha uma rotina de café da manhã, almoço e jantar. A gente ter a rotina de encontrar. E é legal de dizer isso, por quê?
porque é um hábito que as pessoas não têm mais. Uhum. Então, muitas vezes eu falo isso, as pessoas, nossa, é muito legal a relação que você tem com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos. E eu falo, cara, isso é o normal. Uhum. A gente está perdendo o normal. A gente está tentando até resgatar o normal. Então, ou seja, o legado é isso. Qual é a essência? Qual é o hábito? O meu avô tinha esse hábito, né? Que é o pai do meu pai, que é o Joaquim. Eu tava falando até por causa da biribinha aqui, que a gente tava brincando, eu tava lembrando dessa história. E daí tinha um hábito, domingo era na fazenda. Uhum. Eu tive o privilégio de todo domingo eu almocei com os meus avós, seja de parte de mãe, parte de pai, eu sempre tive esse hábito que os meus pais implementaram. Então, ou seja, legado é isso. Uhum. É qual a mensagem que você passa? O que tem sentido? O que tem valor? Uhum. Tem valor você tratar bem alguém. Uhum. Tem valor você sentar numa mesa de negociação e entender o lado do outro. O que ele está esperando dessa negociação? Porque se não for uma boa negociação para o outro lado, também não é para mim. O negócio é bom para os dois lados. Uhum. Tem que ser. Então, acho que assim... É o ganha-ganha. O que a gente está trazendo dentro da Dinastia Agro e dentro da Dinastia como um todo é essa essência dos valores, do legado, que aí eu vou falar de novo, que o Brasil ele dá aula. Uhum. Porque eu não conheço nenhum lugar do mundo que tem tanto tradicionalismo positivo. Uhum. Ou seja, de ter essa essência, de ter esses valores, de ter essa cultura, então de ter essa comunidade nas escolas. Você faz uma escola com alguém... Eu achei lindo. Meu pai fez um vídeo recente com os amigos dele de infância. Verdade. E mostrando lá a escola que eu estudei. A praça que a gente frequentou. A igreja que a gente frequentou. Então, acho que é isso que é passar por gerações. Uhum. Então, eu acho que as pessoas, infelizmente, elas estão muito ligadas à vaidade, à ego hoje em dia. Elas querem colocar nome e sobrenome delas. Elas querem colocar a cara delas. E elas estão esquecendo que isso vem passando por séculos. Uhum. Quando você pensa no agro... e até fazendas, você pensa, passa por gerações, muitas vezes. Uhum. Passa aquela cultura, aquilo, tipo, receita de vó, quem não tem uma receita de vó? Uhum. Então, ou seja, é isso que eu acho que é muito que o Dinastia Agro complementa a Dinastia como um todo. Perfeito. Resgata isso aqui dentro, que é de trazer esse legado numa essência. E eu, assim, a minha expectativa é muito alta em relação a isso, porque a gente tem uma oportunidade muito grande. Mas que as pessoas entendam que a gente está aqui para somar. E que todas as ideias são bem-vindas. De repente, existe uma gestão que é mais eficiente ou mais inteligente do que a gente está pensando aqui. Então, ou seja, e é uma coisa também, duas coisas que eu aprendi. Uma com meu avô e com meu pai. Uma, de você entender que dinheiro não aguenta desaforo. Então, ou seja, a gente sempre montar um negócio, mas entender... aonde a gente está gastando energia, o que faz sentido, o que não faz, e seja esponja. Você aprende com qualquer pessoa. Você aprende com a pessoa que vende churros na rua. Você aprende com a pessoa que trabalha dentro da sua fazenda. Todo mundo tem alguma coisa importante para passar para você. E daí é legado. É quando você entende que essa somatória de conhecimento pode ser transmitido para outras pessoas. E que a gente possa criar as próximas gerações. E... arrisco dizer que com esse rebranding brasileiro a gente pode dar aula para o mundo do jeito brasileiro de fazer conexões e fazer negócios. Boa. Muito bem. Resgatar nossas origens. É isso. Show. Boa. Obrigado, gente. Valeu. Parabéns. Sucesso para vocês. Para nós. Vamos mais.